Acontece no próximo dia 11 de abril o primeiro Fórum do Consumidor e Vigilância Sanitária. Será um dia de grandes debates sobre a conservação de alimentos de origem animal, destinado para todos os públicos. Acompanhe. Hoje nós vamos falar de um evento bastante importante que vai acontecer na próxima semana em Erechim. Ele é destinado para quem tem um comércio, para uma dona de casa, enfim, para quem busca conhecimento. É o Fórum do Consumidor e Vigilância Sanitária. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui a promotora de justiça, a doutora Karine Denincol, acompanhada da coordenadora do Serviço de Vigilância Sanitária de Erechim, a Ana Paula Fagundes da Silva. E elas vão nos explicar como esse evento vai funcionar e como você pode participar. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Sandra. Esse evento, ele partiu de uma demanda da própria sociedade, a partir do trabalho que é cotidiano da própria vigilância sanitária e também das forças-tarefas que são realizadas de forma muito contínua aqui na cidade. E por conta disso, houve então essa demanda, tanto de estabelecimentos, quanto dos próprios consumidores, e nós observamos que havia uma necessidade de não só a gente fazer essa fiscalização, mas sim a gente fazer um trabalho preventivo. Ou seja, a gente fazer uma informação, tanto para estabelecimentos, quanto para pessoas que consomem alimentos, que somos todos nós, e estudantes de diversas áreas, como nutrição, agronomia, direito, todas essas áreas que lidam, direta ou indiretamente, com a parte alimentar. E então surgiu essa ideia com os parceiros, que os parceiros são o Ministério Público, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde Municipal, o PROCON e a 11ª Coordenadoria de Saúde Estadual, para exatamente fazer essa divulgação de normas e leis que estabelecem algumas regras, algumas rotinas, né, como tem na RDC 216, que é meio marco assim, para essa questão da segurança alimentar, que são as boas práticas na cadeia alimentar, tanto para manipulação de alimentos, para a fragmentação, para a questão da rotulagem, oferecimento do produto para o consumidor, até a refrigeração do produto também. Sim. Essas questões importantes. Pois é, Ana Paula, quando a gente vai no mercado, a gente às vezes não presta atenção no rótulo do produto para ver a data de fabricação, até quando ele vale, se todas as informações estão ali contidas. É importante a pessoa comum começar a observar essas informações? É extremamente importante, Sandra. O rótulo é onde tem todas as informações sobre aquele produto, inclusive informações que podem trazer uma rastreabilidade. Hoje em dia é possível saber a origem do alimento. Numa carne, por exemplo, através do rótulo é possível rastrear e saber aonde o animal estava, qual é a propriedade de onde ele é proveniente. Isso é muito importante para a segurança do produto final, né? E com isso a gente consegue prevenir uma série aí de problemas que poderiam vir se o animal está doente lá na propriedade, é abatido sem uma inspeção adequada, depois vem para o mercado sem passar pelos cuidados, tanto no armazenamento, no transporte, o rótulo vai dizer se ele tem condições ou ele não tem, né? E nesse evento, nesse fórum que vai acontecer já na próxima semana, de que forma ele vai acontecer? O que as pessoas vão poder se beneficiar participando deste evento? Acho que as duas podem responder conjuntamente. Então, eu acho que a ideia do fórum é fazer uma troca. Nós entendemos que como serviço de fiscalização a gente também vai crescer muito com esse evento, porque a gente sente essa necessidade, não é de hoje, aí ao longo da nossa rotina de fiscalização, de aproximar o serviço de fiscalização do fiscalizado e até do consumidor final. E a gente já vem fazendo esse trabalho de uma maneira ou outra, nos colocando disponíveis para orientar na vigilância qualquer pessoa que precise de orientação, mas a ideia é fazer uma orientação mais abrangente
porque isso vai, o objetivo final, o objetivo tanto da inspeção quanto do fiscalizado dos estabelecimentos é oferecer um alimento de qualidade, oferecer um produto que não ofereça risco nenhum para quem vai consumir, né? Então, nós temos um objetivo comum. A ideia é a gente iniciar esse trabalho juntos, né? Nós queremos mostrar que não é a vigilância contra, não é o Ministério Público contra um estabelecimento. Nós estamos trabalhando em um bem maior, né? Verdade. Doutora, teremos algumas palestras orientativas lá durante o evento? Sim, as palestras, elas vão ser... O objetivo maior das palestras é exatamente orientar. Sim. E é até importante, em complementação ao que disse a Ana, que hoje em dia existe um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde que diz que mais ou menos 1/3 da população adoece com as chamadas DTAs, que são doenças transmitidas por alimentos. E aí, que pode decorrer de toda então, essa cadeia produtiva, que vai desde lá da colheita ou produção do animal até a mesa do consumidor. E esse evento, ele surgiu exatamente com essa finalidade, bem em complementação ao que diz a Ana, que é nós fazemos palestras para o estabelecimento compreender essas normas e entender o porquê dessa norma também. Porque hoje em dia, não é só no Brasil que tem, nós temos um monte de regulamentações internacionais, nós temos uma ISO 22000 que trata do tema, nós temos a ONU, a Organização Mundial de Saúde, e na própria Constituição a gente encontra, no Código de Defesa do Consumidor também, nas RDCs da Anvisa, que são as normas, resoluções da Anvisa, que tratam de aspectos muito relevantes nessa cadeia produtiva. E esse evento, então, ele vai partir de palestras instrutivas para estabelecimentos, para consumidores, para todas as pessoas que estejam interessadas em conhecer mais os seus direitos e o que elas fazem em relação aos alimentos. E também, uma outra coisa importante, que órgão procurar? Né? Comprou um alimento, está vencido, está estragado, procura quem? PROCON, Ministério Público, Vigilância Sanitária, quem procura? Quais são os direitos do consumidor? São questões que exatamente estão pautando esse evento. Sim. E o evento também está indo nessa direção. E além disso, à tarde, e esse evento ele vai ter pessoas bastante qualificadas, vai falar diretora do PROCON, Ministério Público, fiscais que têm um grande estudo e um trabalho na área, que trabalham diariamente com isso. E vai ser feito então um trabalho, e até acho que a Ana vai explicar melhor sobre isso, com estabelecimentos de carne. A carne, né? O gaúcho é adorador da carne. Então, até por isso, né, nós optamos também, e nós percebemos muitas dúvidas dos estabelecimentos a respeito disso, e até dos consumidores, para que, então, sejam fornecidas informações. Como é que o consumidor vai ver uma carne de qualidade? O que o estabelecimento tem que fazer? Né? Pode ou não vender carne temperada? Pode fracionar essa carne? Essas questões, assim, que são de extrema relevância. E para o consumidor saber também. Isso é muito importante. Pois é, Ana, essa questão da carne, ela chama realmente atenção, porque quando vocês fazem essa visita aos estabelecimentos comerciais, dá a impressão de que sempre a carne é o problema. É realmente isso? Na verdade, assim, os produtos de origem animal, de uma maneira geral, representam um risco muito grande. Sim. Pela natureza, né, que eles apresentam, por ter uma atividade de água maior, por poder transmitir, além de bactérias ali que podem estar no alimento oriundas da manipulação, algumas zoonoses que podem vir lá do animal. Então, existe sim uma atenção maior, não sei, mas uma atenção especial para esse tipo de alimento. E como a doutora Karina falou, a gente vem observando uma necessidade de falar mais nesse momento sobre a carne, porque recentemente houveram várias alterações na legislação específica que trata dos açougues e do comércio varejista de carnes. E a gente vê hoje em Erechim, enfim, e no Brasil inteiro, os açougues, o comércio varejista sentindo uma necessidade de oferecer para o consumidor um produto diferenciado, mas nem sempre ele está apto a produzir aquele produto. Então a gente vê às vezes na prateleira uma
uma linguiça campeira, um bife temperado, o açougue pode fazer isso? Qual é o estabelecimento que está legalizado para fazer esse tipo de produto? Então, a ideia é esclarecer isso, porque essas legislações e essas regulamentações mudaram recentemente e a gente sente que ficou um pouco confuso. Já não é de agora, as alterações vêm ocorrendo aí há uns 5 anos e depois veio a pandemia, enfim. E aí, finalmente, a gente vai conseguir, eu acredito que levar uma informação de qualidade e esclarecer qual é a melhor maneira de produzir o que o consumidor deseja, né? Porque existe essa demanda de mercado, de uma maneira segura. Queijos, ovos também entram nessa fiscalização quando o Ministério Público e a Vigilância Sanitária se unem para analisar um estabelecimento. E as agroindústrias? Também entram, né? Também há uma fiscalização dos órgãos, tanto os órgãos estaduais quanto municipais, também tem uma fiscalização nesse sentido. É importante, no gancho já do que dizia a Ana, e também deixar para todas as pessoas que queiram participar do evento, e inclusive fortalecendo aqui que é um evento totalmente gratuito, que as pessoas, vai ser disponibilizado um link que já está disponibilizado. Já temos, acho que mais de 50 inscritos, e é totalmente gratuito, e vários de fiscais que estão extremamente qualificados, são veterinários, então muito qualificados para trabalhar nessa questão, inclusive específico da carne, que vai ser nosso foco nesse primeiro momento. Esperamos que futuramente a gente possa ampliar para outras questões, mas agora não é só carne, né? Isso é importante a gente colocar. É o principal. Também, né? À tarde a gente vai ter uma palestra específica sobre isso e nas outras a gente vai trabalhar normas sanitárias em geral, né? Por isso que parece que é só carne, não, mas não é só carne, é amplo, né? Vão ser trabalhadas também normas para o consumidor, para ele fiscalizar. E não só isso, né? Assim, um produto vencido, o que fazer, como a gente falou anteriormente. Quem procurar, quais são os meus prazos, o que eu posso fazer, né? Ou comprei um produto, consumi, passei mal, quem procurar, né? O que fazer. Então, vão ser dadas normas gerais e nós vamos ter uma palestra especificamente sobre carnes. Exatamente para orientar, então, consumidores, para orientar estabelecimentos, estudantes de diversas áreas, né? Que a gente também convida, é muito importante que participem. E aí vai ser feita então essa abordagem bem mais ampla e ao mesmo tempo restrita e específica num ponto. Pois é, a gente escuta falar muito que o Ministério Público, da parte da senhora e também da Vigilância Sanitária, que quando chegam, por exemplo, num restaurante, tudo que tem na geladeira vai fora. Eu gostaria que até você explicasse o porquê que muitas vezes isso acontece, para as pessoas entenderem o porquê que às vezes o Ministério Público e a Vigilância precisam agir dessa forma. A nossa principal função é garantir que o alimento que está sendo comercializado não ofereça nenhum risco para quem vai consumir, né? E diante disso, existem vários critérios que são avaliados numa inspeção e que a gente mais ou menos observa ali se é possível garantir que esse alimento passou por um processo adequado ou não. Muitas vezes a gente chega nos estabelecimentos e os alimentos estão lá congelados ou refrigerados. As pessoas costumam achar que alimento congelado não estraga nunca, né? Estraga? Estraga. O congelamento, ele reduz a atividade microbiológica e ele desacelera a multiplicação bacteriana. Mas as bactérias que já estão ali, elas nem todas morrem. Muitas continuam e o dia que ele for descongelado, elas estão ali. Fora que algumas bactérias patogênicas, elas produzem toxinas, que essas toxinas não são inativadas pelo descongelamento. Então, o alimento que tem bactéria patogênica que produziu toxina, ele continua fazendo mal mesmo depois de congelado. Então, o congelamento ele não resolve todos os problemas. E acontece, às vezes a gente chega num estabelecimento, tem lá o alimento sem identificação, tu não sabe aonde foi preparado, quando foi preparado, se está 1 ano, 2 anos, ou 1 dia, 2 dias naquele freezer ou naquele refrigerador. E tudo isso é levado em consideração
para definir se a gente vai permitir que esse alimento seja oferecido ou não ao consumidor. Correto. Doutora, e até, você complementar? Sim, é até importante também colocar que é uma reclamação de fato, né? Quando a gente chega lá para fazer a inspeção, do Ministério Público é mais nas forças-tarefas, essa é a atividade cotidiana da vigilância sanitária, mas tem muitas reclamações, né? Estão apreendendo demais e tal. Essas apreensões, como disse a Ana muito bem, elas seguem exatamente um cuidado com o que está sendo oferecido para o consumidor, para que o consumidor tenha mais segurança sobre o que ele está consumindo e não tenha problemas depois, porque, como referi anteriormente, 1/3 da população sofre de doenças por causa de alimentos que não estão em condições. Mas é importante considerar também que as normas que tratam da matéria, como a gente falou antes, tem as resoluções da Anvisa e tantas outras normas, até no Código de Defesa do Consumidor, elas não partiram da cabeça de uma pessoa do nada, né? Elas partem de estudos, né? Tem estudos que trabalham isso, que fazem uma análise daquele alimento, como por exemplo, este alimento, nessas condições, ele pode ser oferecido, ele tem que ser guardado em tal temperatura. Existe um estudo para isso. Então essas normas que trabalham isso, a tais das boas práticas também, elas levam em consideração como é que esse alimento ele vai ser guardado, armazenado, fracionado, congelado, refrigerado. Qual é a melhor forma de guardar aquele alimento, de conservar, de preparar. Então tem várias regrinhas específicas e algum tipo de objeto para manipulação, ele favorece a proliferação de micro-organismos que às vezes com calor e tal, eles podem se proliferar e aí contaminar a pessoa que está utilizando. Sim. Então, existem várias regrinhas, né, que às vezes parece que é uma arbitrariedade dos órgãos fiscalizadores, mas não é. Isso aí parte de um estudo, tem bases para isso, né? E as nossas normas aqui também, elas são muito em decorrência de estudos nossos e muitas em decorrência que já estão bem assegurados de normas internacionais que tratam da matéria. Existe um código da ONU, que é de 1963, que já trabalha com diversas questões que acabam sendo replicadas depois internamente nos países, que tratam dessas normas, dessas pequenas regras que tem que ser cuidada diariamente e que órgãos fiscalizadores como Visa, 11ª, Procon, Ministério Público e outras, depois vão fazer o cuidado e a fiscalização. Pois é, mas para a gente entender direitinho qual é o real papel do Ministério Público, da Promotoria Pública e da Vigilância Sanitária. Todo o trabalho é desenvolvido em conjunto ou alguns trabalhos é exclusividade de vocês ou da Vigilância? Bom, eu vou falar do papel da Vigilância Sanitária, então. Nem todo, o nosso trabalho não é todo desenvolvido em parceria com o Ministério Público. Nós temos a nossa rotina é fazer fiscalizações e visitas em diversos estabelecimentos das mais diversas atividades, né? Então a gente realiza o trabalho na vigilância, ele consiste basicamente em fiscalizações de rotina, onde a gente procura ir pelo menos uma vez por ano em todos os estabelecimentos que trabalham não só com alimentos, né, com outras atividades relacionadas à saúde, enfim, em Erechim. A gente faz fiscalizações para licenciamentos, então para iniciar uma atividade, para conceder um alvará. Sim. E a gente realiza investigações de denúncias. 100% das denúncias realizadas junto à vigilância são investigadas, são fiscalizadas. E investigações de suspeitas de doenças transmitidas por alimentos, como a doutora falou. Então, quando alguma pessoa relata, a gente é determinado que um surto ele consiste em 2 ou mais pessoas afetadas. Então, quando existe o relato de que 2 ou mais pessoas consumiram um alimento e passaram mal, se inicia uma investigação pela vigilância sanitária e pela vigilância epidemiológica, onde a gente vai procurar qual foi o alimento que pode ter causado isso, aonde ele foi produzido, se houve alguma falha no processo que levou esse alimento a ser contaminado e trouxe esse problema, que é justamente para evitar que isso aconteça novamente. Né? Então, o nosso trabalho é esse, é defender, proteger a população
de um possível risco que os alimentos ou serviços possam trazer para as pessoas que vão utilizar. E quando é que entra a promotoria? O Ministério Público, até por uma questão de atribuições constitucionais, ele também tem como dever o cuidado da população em geral, em diversos níveis, até como garantidor da aplicação das normas. Mas ele trabalha mais numa parte investigativa e numa parte depois processual, né? Seria, como é que eu vou dizer, a gente se complementa. A vigilância faz aquele trabalho de ir até o estabelecimento e fiscalizar, e aí manda as documentações para o Ministério Público e nós vamos fazer a análise investigativa e, eventualmente, né, quando é cabível, judicial. Aí se ingressa com alguma ação civil pública para, então, averiguar aquela questão. Mas muitas vezes a questão ela é resolvida dentro do próprio inquérito civil que está sendo investigado, que é uma fase investigativa do Ministério Público, e vai ser resolvida ali por meio de um acordo. E olha, vou dizer, praticamente todos os estabelecimentos a gente consegue resolver no momento do acordo. Que bom. Porque aí não chega a virar um processo. A gente faz um acordo para que o estabelecimento, então, se adapte às normas vigentes sobre a matéria, né, que decorreu lá do trabalho da vigilância, da observação deles, do que não estaria em conformidade com a legislação. E aí, então, o estabelecimento se adapta, estando tudo ok, o expediente é arquivado. Bom, então essas dúvidas e outras dúvidas poderão ser esclarecidas segunda-feira. É segunda-feira o evento, né, se eu não me engano? É no dia 11. No dia 11. No 11 de abril. Uhum. Ele começa às 8h30 da manhã. Sim. E ele se estende o dia inteiro, vai até 4h30 da tarde. Então fica o convite, né, para que todas as pessoas participem, os que têm curiosidade, os que trabalham com esse tipo de alimentos, que façam parte do evento e tirem as suas dúvidas, que é bom para todo mundo. Para todas as pessoas, consumidores, curiosos, né? Consumidores somos todos, né? Sim. Mas todas as pessoas que tenham dúvidas, que queiram mais informações, estão convidados. Evento gratuito. Então, estamos de portas abertas, aguardando todos que tenham interesse em ir. Quero agradecer a presença de vocês aqui, e mais informações a gente vai trazer diretamente do evento, onde nós também estaremos participando. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra.